BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Rapport é a capacidade de estabelecer sintonia, confiança e alinhamento emocional com o interlocutor, criando um ambiente de abertura e credibilidade mútua. No mercado jurídico, especialmente em contextos de business development e vendas consultivas, o rapport não é um elemento acessório, mas um ativo estratégico. Escritórios não vendem apenas horas técnicas, vendem confiança, previsibilidade e segurança em decisões muitas vezes sensíveis e de alto impacto financeiro ou reputacional. E este é o nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bigini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Lisandra Tomé, advogada com mais de 20 anos de atuação no mercado jurídico e construiu sua trajetória acompanhando de perto os desafios que surgem quando o crescimento de um escritório passa a exigir mais do que excelência técnica. Ela é sócia fundadora da Inova Juris, consultoria e treinamentos voltados à estratégia de crescimento, business development e posicionamento institucional. Lisandra, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigada por esse convite, para a gente falar aqui sobre rapport, um dos temas que eu mais gosto, porque tem a ver com vendas, desenvolvimento de negócios, os advogados aí que têm tanta dificuldade em realmente sair da parte técnica e conseguir vender. Então, assim, para mim é muito gostoso a gente estar aqui e poder ter esse bate-papo. Espero que o pessoal que nos assista também goste do que a gente vai falar aqui, né? Que é sobre vendas, que é um tema que causa um certo frisson aí na advocacia. É isso aí, Lisandra. Lisandra, eu também estou muito feliz aqui. Estou animado para a nossa conversa de hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como que você criou a Inova Juris, como que você era antes do direito, por que você resolveu fazer direito e como que está agora nessa área de business development e está com a sua consultoria aí. Sim, eu tenho aí essa trajetória como advogada e entrei no mercado jurídico, fui trabalhar em escritórios de advocacia e eu conheci de perto como é que é dentro do escritório de advocacia, uma estrutura, um escritório de advocacia muito focado só em serviços jurídicos, advogados extremamente técnicos, sócios extremamente técnicos, mas que na hora de realmente pensar em estratégias de prospecção de clientes, para ampliar a carteira, estratégias realmente de crescimento do escritório, saindo do foco de só sermos prestadores de serviço jurídico e saber vender, eu senti muita dor na época. Quando eu trabalhava em escritórios, por essa falta ali de clareza dentro do escritório em como realmente fazer isso acontecer. Acaba que é uma dor muito comum entre todos, seja um escritório pequeno, um escritório médio, um escritório grande. E aí, em razão disso, eu mesma comecei a buscar outras formas. Como é que, lá, estou trazendo isso aí, tá, para o ano de 2014, que nem se falava em marketing jurídico, não se falava em empreendedorismo jurídico, não se falava em vendas. E aí, eu, inconformada, eu falei assim, gente, tem que existir uma forma do advogado poder prospectar clientes, saber vender melhor o seu trabalho, que não seja essa que a gente faz aqui. Porque era tudo muito técnico, uma linguagem muito difícil para o cliente entender. Então, eu comecei a buscar outras habilidades, entender como é que se poderia vender. E aí eu fui me apaixonando por desenvolvimento pessoal, no primeiro momento, a gente chama isso, né? Eu fui buscar esse desenvolvimento pessoal. E aí, à medida que eu fui buscando esse desenvolvimento pessoal, eu fui vendo que dentro do escritório, muitos colegas, a maioria precisava também dessa ajuda, desses toques de desenvolvimento pessoal, como prospectar melhor clientes, como fazer networking, como realmente vender o seu serviço. E aí eu comecei a desenvolver isso, ajudar outros colegas a também aprender a vender, aprender a prospectar clientes. E eu fui me apaixonando por isso. Acho que eu fui me apaixonando por isso. Então, acho que tanto quanto você também, que acabou indo para essa área de desenvolvimento de negócio, eu comecei a me apaixonar por desenvolvimento pessoal e fui fazendo cada vez mais curso, mais formação disso.
E eu fui sentindo que, na verdade, era esse meu propósito, trabalhar mais com isso, com essa parte de ajudar os escritórios de advocacia a realmente desenvolver negócios, sair um pouco da imprevisibilidade de só fechar negócios quando o cliente chega e procura, e começar a estruturar isso de uma forma mais profissional. E aí eu fui criando cursos, tanto que eu tenho um curso de vendas mesmo, treinamento de vendas para escritórios. No início, as pessoas achavam que eu estava falando, né, japonês. Tipo assim, o que é isso? Hoje que já está mais, eu acho que já está mais consciente dentro da advocacia de que esses assuntos são importantes e super necessários, não tem como o escritório hoje deixar isso de lado, sabe? Essa parte mesmo de vendas, desenvolvimento de negócio, prospecção de clientes, e trazer isso de uma forma mais profissional. Muito legal, Lisandra. E, Lisandra, indo direto aqui já no nosso tema, o que que é o rapport? E se quiser também falar um pouco aí das vendas já antes de chegar no rapport, você fica à vontade. A rapport é uma das técnicas de vendas, né? É quando você realmente consegue conectar com o cliente. Quando o cliente sente que você realmente entendeu o problema dele, entendeu a situação que ele está vivendo. Mas muita gente confunde, acha que rapport é você só ser simpático, ou quando você está lendo algumas coisas de rapport, que é você espelhar o cliente. Então, você espelha o cliente na posição, o cliente está mais inclinado, você fica inclinado, o cliente cruza a perna, você cruza a perna. E, na verdade, não é nada disso. Rapport é você realmente parar, ouvir o cliente, sintonizar com o problema dele e criar aquela conexão de que realmente você entendeu. Então, acho que a primeira coisa é escutativa, porque a maioria dos advogados e das pessoas, quando está ali numa reunião de venda, de prospecção, a maioria das pessoas, elas escutam já pensando em responder, concorda? Então, a maioria está ali ouvindo, mas já está pensando na resposta. E advogado, então, tem muito esse costume. O cliente já vem e aí ele começa a falar, e o advogado, não, já sei. Então, teu caso é isso, 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 e dá para a gente fazer isso. E aí começa já a levar o cliente numa condução, mas sem realmente ouvir o cliente, entender a situação dele, entender realmente o que está por trás daquilo que ele está trazendo, para realmente se conectar e conseguir conduzir o cliente para uma solução que faça mais sentido para ele. E saindo do juridiquês, né? Saindo um pouco do juridiquês. Entendi, Lisandra. E eu queria saber, por exemplo, vamos pensar em vendas de serviços jurídicos mais complexos. Qual que é o papel do rapport ali? Ele vai ajudar mesmo? É importante ter essa conexão? Com certeza, principalmente em vendas consultivas. Quando você está falando de vendas consultivas, que são vendas mais complexas, né? A gente tem aí na área jurídica essas vendas mais simples, que a gente vê alguns advogados fazendo, de áreas mais de massa, né? Serviços menos complexos, que você vende ali pelo tráfego, o cliente chega, são ações já, né, mais estruturadas, copia e cola, e você não precisa investir muito tempo conversando com o cliente, se conectando com ele. Diferente de uma venda consultiva, que já são serviços mais complexos, que você vai vender tanto para pessoa física quanto para uma empresa. Ainda quando você vai vender para uma empresa, você acaba vendendo para uma pessoa física, que é ali o diretor jurídico que está te contratando, o CFO que está te contratando. Então, você realmente precisa se conectar com o cliente para entender o real problema e conduzi-lo à melhor solução. Uma venda complexa, a gente diz que é uma venda consultiva, acaba sendo um serviço mais caro, um serviço que demanda ali um partido fixo para o escritório mais alto, que demanda que o cliente invista mais no advogado, naquele escritório. Então, você precisa primeiro entender, escutar bem e entender como que aquilo está impactando. Então, por exemplo, ao invés do advogado já sair dando a sugestão de solução, que muitos fazem, já conduzindo o cliente para a solução, é entender realmente como que aquilo que ele está contando impacta no dia a dia dele. Então, assim, em vez de sair dando a solução, é como que isso impacta no seu dia a dia, como que isso impacta aí na sua empresa, quais os objetivos que vocês têm para o próximo ano e como que isso está realmente impactando vocês chegar lá. E se isso não for resolvido, o
que de pior pode acontecer, qual pior cenário vocês estão vislumbrando, vocês já procuraram uma solução para isso? Então, vem muito mais você buscar entender a venda consultiva, eu vejo que vem muito disso, do advogado fazer boas perguntas, no primeiro momento, para entender os medos do cliente, os desejos do cliente, o que ele gostaria de ter como solução, o que ele está pensando, né, em ter como caminho, como solução, se ele já buscou outros caminhos, para que, então, o advogado possa entender o cenário e direcioná-lo para aquilo que ele acha que seria a melhor solução para aquele cliente, para criar, então, uma relação de confiança, de conexão, e tornar a contratação mais fácil. Porque a contratação de um escritório passa muito pela confiança do advogado em si, né? Daquele profissional. É uma relação de confiança, de que realmente aquela pessoa entendeu e vai cuidar do caso dele ou da empresa da melhor forma, porque ele entendeu que dentre os profissionais que ele conversou, aquele foi o que realmente entendeu o caminho que ele queria seguir, ou os problemas que ele está passando, ou o medo que ele tem. Então, eu vejo que o rapport em venda consultiva é primordial, muito mais importante do que numa venda simples de serviços mais massificados. Eu concordo com você, eu vejo da mesma maneira. Eu acho que a gente está ali buscando gerar essa conexão é o principal. A gente ir atrás do que fez o cliente atrás realmente, por que ele resolveu ali falar com você ir muito mais a fundo, para mim faz total sentido. E eu queria saber, Lisandra, porque você já falou aqui um pouco da importância de você ouvir o cliente e não ir ali logo já buscando falar a resposta logo, mostrar que você é o sabidão e tudo mais, ou que você é sabidona. E aí eu queria saber se tem algum outro comportamento que aumenta a probabilidade de gerar confiança rapidamente. Principalmente se você já tem experiência em atender clientes naquele nicho. Então, eu falo muito sobre a importância de o advogado ser muito especialista, né, em determinados problemas que ele resolve, determinados nichos de atuação que ele costuma atender. Porque quanto mais especialista ele for com determinados problemas que ele soluciona, ou determinados nichos, ele vai automaticamente criar essa conexão. Quando você entende muito sobre um assunto que você já ajudou, né, em diversos outros cenários a resolver, você tem uma tendência maior a criar esse rapport e essa conexão, porque você entende muito bem a dor daquele cliente. Então, quanto melhor você entender o problema que aquele cliente está passando, o cenário da empresa, o dia a dia daquela empresa, o dia a dia daquele cliente, por que ele está vivendo aquele problema e como que você já ajudou e já viu em outros clientes que você atendeu aquele problema acontecer e se desenrolar, você cria esse rapport. Então, eu vejo que também trazer muito a experiência do advogado, daquele escritório, na atuação naquele segmento, em realmente cuidar daquele problema naquele segmento específico. As soluções, os insights que ele pode trazer em razão da sua experiência, qual é o melhor caminho que poderia ter para poder ajudar aquele cliente. Então, você vai criando com isso conexão e confiança, porque você conhece muito bem aquele segmento e a dor daquele cliente. E isso é muito difícil acontecer quando o escritório ou o advogado atende de forma aleatória o que aparecer para ele. Então, o que aparecer para mim, eu pego. O que aparecer, eu não tenho um segmento que realmente eu entenda a fundo. E aí você acaba sendo muito superficial em qualquer coisa que aparece, porque o que você quer é fechar contrato e botar dinheiro para dentro. Eu já penso que o que é melhor é você realmente ter determinados segmentos e que você é expert, você conhece a fundo. E assim você consegue falar a linguagem do cliente, isso é rapport. Você fala a língua, você entende o que acontece ali dentro. Então, uma das coisas muito importantes é o advogado ir em loco, conhecer a estrutura do cliente. Eu tenho alguns clientes, por exemplo, Gabriel, que realmente fazem esse dever de casa. Eles vão na empresa do cliente, conhecer o dia a dia, entender como é que é a operação do cliente, entender como é que eles fazem as coisas, até para que quando chega o problema para ele no escritório, ele entende a operação do cliente, ele sabe muito bem como conduzir o caso, como conduzir a defesa, como orientar o cliente, o que ele deve fazer. E isso aí é a base da confiança, porque o cliente sabe que você entende muito bem a operação dele, e aí eu vejo que esse é o melhor rapport,
quando você cria essa confiança. E aí você mostra também a importância do posicionamento, né, Lisandra? Quem atende todo mundo não atende ninguém, né? Então é bacana como você traz isso. Eu falo muito isso. Quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Então, e assim, a maioria tem pavor disso, né? Quer atender de tudo. Quando eu pergunto qual é o seu posicionamento, de que forma você quer se posicionar, para quem você quer se posicionar, poucos sabem responder. E aí a gente vem tentando arduamente fazer esse trabalho de mostrar a importância do posicionamento, e é complexo. Mas quem se posiciona bem, quem tem clareza de posicionamento, vende melhor. Não só vende melhor, como consegue desenhar estratégias melhores para atrair aquele segmento que quer. E, Lisandra, eu queria saber, o rapport é algo treinável ou é um talento nato? Algumas pessoas só nasceram com isso. Algumas pessoas têm um rapport nato, né, por natureza, e fazem isso de forma, né, impensada. Vou dar um exemplo para você, e eu não sabia. Eu já tinha uma estratégia de rapport que era minha impensada. Quando eu comecei a estudar o que é rapport, que também é uma habilidade treinável, quando você toma consciência, mas antes de eu tomar consciência, eu tenho uma habilidade que é meu natural. Quando eu estou viajando, eu estou em algum estado, eu passo ali mais de 2 dias, eu pego naturalmente o sotaque daquele lugar. Eu começo a falar como aquelas pessoas. Sai, sabe? Se eu passo 2 dias no Rio Grande do Sul, já estou eu falando um pouco com sotaque do Rio Grande do Sul. Se eu passo alguns dias em Belo Horizonte, já estou eu falando um pouquinho com sotaque de mineiro. Isso eu fazia de forma impensada. E é rapport, quando você cria um pouco dessa conexão com o cliente. E aí eu comecei a estudar rapport, e uma das formas é você também criar essa conexão no tom de voz, né, na forma de falar, a linguagem do seu cliente, você adotar a linguagem do seu cliente. E eu estava lá em Belo Horizonte dando uma aula para os advogados lá da OAB de Belo Horizonte, estava dando sobre vendas, um curso sobre marketing e vendas, e aí eu entrei na parte de rapport, que rapport é algo que você pode treinar, e aí eu falei que uma das coisas é você começar a adotar a linguagem do seu cliente, então falar um pouco como ele, e aí isso já era o 3º dia que eu estava dando treinamento, que foram treinamentos de 3 dias, e eu já estava falando um pouco trem uai. Uhum. E aí os alunos falaram assim, professora, você está fazendo rapport com a gente, que a gente já observou que hoje você já está meio que mineirinha. Já está falando meio mineiresa. Eu falei assim, mas sabe que eu tenho isso. É inconsciente, só que hoje eu sei que eu adoto um pouco isso inconsciente, e aí é claro que outras coisas eu já vou entendendo mais e vou trazendo aí para o rapport. Porque o rapport, na verdade, ele não é para ser uma coisa fake, né, Gabriel? É para ser algo que você identifica e você começa a usar de forma mais consciente, que é para realmente mostrar para o seu, criar essa conexão com o cliente. Não pode ser fake. Não pode ser fake. Então, um outro exemplo que eu também sempre dou muito para os meus clientes e nos meus treinamentos e cursos é, por exemplo, você adotar a linguagem do seu cliente. Então, se você é um advogado que advoga no agro, você precisa ter essa proximidade com o agro. Então, eu já tive um cliente que a maior parte dos clientes dele era do agro. E ele falava assim para mim, Lisandra, você acha que eu devo ir lá? Eu vou muito visitar o meu cliente. Você acha que eu devo ir de terno e gravata? Porque, assim, eu acho que fica... Não, você não deve ir de terno e gravata lá na fazenda do seu cliente. Porque você vai criar um distanciamento. Você faz bem, você deve ir de forma mais casual. E ele, tá, porque eu achava que eu era um advogado meio desleixado, porque eu ia no meu cliente mais casual. E ainda uso um carro, né, que é uma caminhonete. Vou lá com a caminhonete, assim, então, você está se aproximando do seu cliente, em vez de ir de forma muito... né, deixa o terno e gravata quando você estiver fazendo uma audiência, que daí ali é o ambiente de você usar o terno e gravata. O outro também atendia startups, e aí ele adotou também um estilo para falar uma comunicação mais voltada para startups. E aí eu já tive cliente que também era super tradicional e falou para mim, a gente quer começar a atender startups aqui no escritório, Lisandra, a gente quer abrir esse braço. E aí, no primeiro momento, eu falei para ele, eu não acho uma boa ideia. Ele, por quê? Vocês são extremamente tradicionais. Vocês não têm comunicação voltada para a inovação, para o pessoal de startups.
Ah, mas é tudo direito empresarial. É empresarial. Mas o advogado de empresarial aqui do escritório, ele é extremamente tradicional. Ele não vai se conectar com os clientes de startup. Se você futuramente quiser ter esse braço aqui no escritório, você tem que, então, trazer um advogado que seja especialista em startups. Embora seja empresarial, eles precisam também do tributário, precisam de tudo que vocês fazem aqui. Mas se não tiver essa conexão, não adianta nada você querer começar a atender startups. É interessante isso, porque eu estava lembrando de quando eu advogava ainda, cada área que eu fui advogar, eu tentava entender, por exemplo, sei lá, estava atendendo empresas do setor fotovoltaico. E ia ler livros sobre energia fotovoltaica, para ver o que era, quais eram os termos utilizados, como adaptar aquela linguagem do próprio contrato, então usar os termos que eles usam, tudo isso. É engraçado isso, fazia tempo que eu não parava para pensar nisso, mas é muito interessante isso que você traz, viu, Lisandra? E eu queria saber... Tá vendo? Já era seu natural. Então, você fazia isso de forma impensada antes de descobrir que isso era rapport. Exato. É engraçado. E, Lisandra, eu queria saber, que dicas que você daria para quem quer desenvolver melhor o seu rapport? O rapport é uma das técnicas de vendas. Eu acho que desenvolver, né, bem as habilidades de vendas, primeiro é desmistificar, eu falo muito desmistificar a mentalidade sobre venda. Quando a gente fala de venda na advocacia, a maioria ainda encara a venda de uma forma muito, muito ruim, muito pejorativa. Ah, eu não sou vendedor, eu sou advogado. Assim, mas você vende serviço, você vende o seu trabalho, você vende o escritório, você vende a sua marca. Então, você precisa, né, incorporar aí um pouco esse viés de vendas. Senão fica difícil você fechar contratos. Então, primeiro é desmistificar essa mentalidade de que venda é ruim, de que venda é pejorativo, de que a pessoa que é advogado não pode ser vendedor, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. E venda não é manipulação. Tem muitos que acham que rapport é manipulação, porque você começa a, de forma mais consciente, buscar entender o cliente, conduzir o cliente, espelhar o cliente de uma forma positiva, sem ficar macaco de imitação, mas muitos encaram isso como manipulação. Não sei se você já escutou isso. Ah, mas isso é manipular. Não, não é manipular. Rapport é você se aproximar do cliente para conseguir gerar ali uma conexão genuína e ele sentir segurança em você. Porque a venda não acontece se não tiver um relacionamento de confiança entre o cliente e o advogado. E aí você tem diversas ferramentas que você aprende na hora de vendas. E uma delas é o rapport, que é você primeiro desenvolver a escuta ativa, entender realmente a situação do cliente. Então, a primeira coisa, quando a pessoa quer desenvolver o rapport melhor nas reuniões de vendas, né, nos escritórios de advocacia, os advogados, antes de já chegar de forma afoita, querendo dizer para o cliente como que vão conduzir o caso dele, entende realmente o cliente, faz o dever de casa como você fazia, entra no site da empresa, entende a empresa, entende o segmento, entende no que eles trabalham, e aí na reunião faça perguntas para entender o cliente primeiro. Qual é o problema? Eu chamo isso de técnica SPIN, não sei se você usa, que primeiro perguntas situacionais. Você usa essa técnica? Sim, uso sim. O Spin Selling do Neil Rackman, né? O Spin Selling. Primeiro é fazer perguntas, porque, rapaz, é isso, você faz perguntas, primeiro situacionais, para entender o cenário do cliente, né? Me conta um pouco mais, por que você resolveu procurar o escritório, o que está acontecendo, qual o momento atual da sua empresa, eu entrei no site da sua empresa, vi isso, mas qual momento vocês estão vivendo? Então, entender, primeiro, situacional, você tem que se situar, e entender como que aquilo está impactando, né? Qual problema eles estão vivendo, e como que aquele problema está impactando ali o cliente, está tirando o sono dele. Porque, Gabriel, quando uma empresa ou um cliente, pessoa física, procura um escritório de advocacia, ele vem com um problema jurídico, que é o que ele consegue manifestar ali na hora que ele está procurando um advogado. Eu estou com esse problema. Só que com as perguntas, o advogado vai entender o que está por trás realmente daquele problema. Como que aquele problema originou? O que está por trás daquele problema? Às vezes é algo muito maior, que precisa ser resolvido lá dentro da empresa ou na operação do cliente. E como que aquele cliente está se sentindo? Como que aquele problema faz o cliente se sentir? Porque o sentimento, né, eu digo que venda é emoção.
Você vende pela emoção e o cliente decide te contratar pelo racional. O que é o racional? Gostei desse advogado, Gabriel Bidini. Ele entendeu tudo aqui do meu caso, me passou segurança, conectou comigo, já atendeu outras empresas que também passaram pelo mesmo problema. Gostei dele. E aí ele, pelo racional, ele decide, vou contratar ele porque eu entendi que ele é o melhor para conduzir o meu caso. Só que o que, na verdade, fez ele chegar nessa conclusão foi a conexão emocional. Foi ele entender a gravidade do problema que você trouxe para ele à luz. Porque a maioria das vezes o cliente nem ele sabe, ele não tem essa consciência da gravidade do problema. Então, quando o advogado começa a entender como é que se dá um processo de vendas, uma reunião de vendas, na verdade, como estruturar isso, ele vai criando rapport, entendendo o problema do cliente, como que aquilo está afetando o cliente no dia a dia dele, como que aquilo está afetando o emocional do cliente, o que o cliente não quer mais que aconteça, e o que o cliente gostaria de ter no lugar daquele problema, como é que ele gostaria de se sentir, qual o impacto disso nos objetivos dele, naquilo que ele quer para o negócio dele, ou para a empresa, ou para a vida dele, e entender a necessidade real dele, o que ele precisa agora para se sentir em paz de novo, para estar tranquilo, para que o escritório, então, possa ir mostrando para ele que existe uma solução, existe um caminho. E isso é criar rapport. Só que saber construir isso é você entender como é que se dá uma reunião de vendas, ter um processo de vendas estruturado, e aí você naturalmente vai criando rapport, porque rapport não pode ser algo fingido, porque senão você fecha com o cliente viu que você só fingiu ali uma conexão real, aí o cliente fecha, aí o que o advogado faz? Já não trata mais o cliente como tratou na primeira reunião, joga lá para o outro advogado fazer e nem cuida do cliente, e aí vem as experiências ruins dos clientes, que falam que, estou no escritório, mas que eu não consigo falar com quem realmente eu fiz a reunião, estou falando com advogados mais novos, que não entendem a minha situação, o meu caso, são N problemas que acontecem depois. Então, o rapport, ele precisa ser verdadeiro, genuíno, o interesse real. E ele é construído você entendendo realmente. Então, eu vejo que a primeira coisa é fazer perguntas. Fazer perguntas para entender a real situação do cliente. Depois entender realmente, né, o cenário, o segmento. Ou seja, quanto mais nichado ele for, melhor. E conduzir ele para a melhor solução. Porque, às vezes, uma solução maior para ele, nesse momento, não é viável. Então, traga algo que vai ajudá-lo, num primeiro momento, em algo mais curto. Eu falo assim, às vezes, o cliente não consegue contratar algo maior, que seria o melhor. Mas tem como o escritório, então, fazer algo mais viável, né, que seja mais curto para o cliente entrar e já começar a ter algum avanço na solução dele? Muito legal, Alessandra. Adorei, viu? São coisas assim que eu vou levando os clientes a pensar, né, nos treinamentos e nas consultorias que eu dou com os escritórios. E eles vão aprendendo. É muito bacana isso tudo que você trouxe, como você estruturou. Você deu uma aula aqui pra gente hoje. Eu queria agradecer a sua presença no Beden Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser falar com você. E também, se quiser contar pra gente sobre a Inova Juris também, o que você está fazendo por lá, fica à vontade, o espaço é seu. Claro, obrigada, Gabriel. A Inova Juris é uma empresa de consultoria, né, em desenvolvimento de negócios para escritórios de advocacia, crescimento e desenvolvimento de negócios para escritórios de advocacia. Eu também tenho treinamentos na área de vendas e prospecção de clientes, e tem alguns cursos para advogados também, autônomos, que acabam vindo para os meus cursos. Então, tem aí um leque tudo voltado para a prospecção de clientes e desenvolvimento de negócios, que eu sinto que é aquilo que mais dói, né, nos nossos colegas. Acredito que você vê isso também no dia a dia, e quando a gente pergunta qual é a tua maior dor, a maioria responde, prospecção. Prospecção, venda, ter mais clientes no escritório, e muitas vezes eles querem ter mais clientes trazendo de fora do escritório, e aí a gente olha para dentro assim, mas o que você está fazendo com a sua base? A base está pouco aproveitada. Então, tem muita coisa a ser trabalhada nesse cenário, que é bom ter você aí também como um colega advogado e que hoje também está aí com esse propósito de trazer, acho que mais
mais insights, mais luz, mostrar o caminho, né, de como realmente estruturar o desenvolvimento de negócios, como trabalhar a base, como prospectar mais clientes, mas também trabalhar dentro do escritório a cultura, desenvolvimento do time. Eu acho que é um processo, não é um ato isolado, né? Vamos só aprender a vender, não, é todo um processo que precisa ser conscientizado, trabalhado constantemente para ir se desenvolvendo essa cultura, desenvolvimento de negócios, prospecção e vendas dentro de um escritório. Muito legal, Lisandra, você tem LinkedIn, seu site? Sim, LinkedIn, pessoal, pode querer falar comigo no meu LinkedIn é Lisandra Tomé. Eu também tenho o Instagram, Lisandra Tomé, mesma coisa, e tenho o meu YouTube, que também é Lisandra Tomé. Então, me encontra em todos esses lugares, e eu tenho o site da minha empresa, que é o inovajuris.com.br. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, comentar o nosso podcast, eu vou adorar saber se realmente fez sentido isso que a gente está falando aqui com eles sobre rapport, sobre vendas. Perfeito, muito obrigado, Lisandra. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @bdenlaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.